Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Pedidos de informação. 421, autor, deputado Neudi Sareta, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca das obras de revitalização da rodovia SC 283, no trecho entre Concórdia e Arvoredo. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 422, autor, deputado Neudi Sareta, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da existência de projeto de obras de revitalização da rodovia SC 155, no trecho entre Xanxerê e Itá. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 423, autor, deputado Fernando Klein, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca das melhorias nos ginásios da Escola de Educação Básica Dr. Aderbal Ramos da Silva e da Escola de Educação Básica Municipal Maria Amália Cardoso, ambas localizadas no município de Governador Celso Ramos. Em discussão, em votação, aprovado. Moções. Moção 849, autor, deputado Mauro de Nadal, cumprimentando os atletas, a equipe técnica e os dirigentes do Esporte Clube Cometa de Itapiranga por se tornarem campeões catarinenses de futebol não profissional 2022. Com o apoio do deputado Padre Pedro e Fabiano da Luz e nossa homenagem ao Cometa. Em discussão, em votação, aprovado. Esta presidência comunica e defere os seguintes requerimentos. Requerimento 1590 a 1596 e 1598. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 655 a 657. Encerrada a ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Inscrito para falar, deputado Padre Pedro Baldiceira. Vossa Excelência tem o tempo regimental de até 10 minutos. Altair, tu não queria falar, não? Tem Altair. Eu achei que o Altair ia falar. Saudando o deputado Altair Silva, com a palavra o deputado Padre Pedro. Senhor presidente, deputado Maurício Scudelarc, senhores deputados, eu quero aproveitar a tarde de hoje para socializar um pouco aqui a nossa audiência pública que fizemos a noite de ontem aqui na Assembleia Legislativa, onde nós tivemos a presença de várias autoridades que acompanharam todas as manifestações que realizamos e fizemos, como a procuradora do Ministério Público Federal, a doutora Ana Lúcia, o Marcelo, que é o defensor público aqui da capital, doutor Marcelo, a diretora de Habitação e Regularização Fundiária, representando aqui a Secretaria de Desenvolvimento Social do município, a Aline Ferreira, o coronel Luciano Leite Pereira, que é o comandante de apoio especializado da Polícia Militar de Santa Catarina, Rui Brown, que é secretário de Administração de Fraiburgo,
município de Fraiburgo, o Júlio César Pereira de Souza, que é o liquidante da Coab, bem como o Gilson Carlos Souza, que é ocupante da Vila União da de Fraiburgo, Felipe Bezerra, movimento do Despejo Zero e da ocupação Marighella, o Loureci Ribeiro, que é arquiteto e urbanista, e com a participação de moradores e moradoras das diferentes comunidades Benjamin, Fé em Deus, Vale das Palmeiras de São José, a Marighella, Beira Rio, Mestre Moa e Elza Soares de Palhoça, Marielle Franco, Vila Esperança e Anita Garibaldi de Florianópolis e a Vila União do município de Fraiburgo. E claro que a solicitação desta audiência pública foi feita por mim para tratar do que envolve o despejos zeros administrativos sem o mandado judicial, diante da grave situação da falta de moradia que existe em Santa Catarina e também, por que não dizer, no Brasil afora, e que afeta diretamente as políticas sociais e públicas dos diferentes municípios do nosso Estado. E claro que essa solicitação, ela veio do município de Fraiburgo, da Vila União, porque no dia 25 de julho do corrente ano, sofreram naquele município uma desocupação forçada por parte da Prefeitura Municipal, Polícia Militar, sem o mandado judicial. E da mesma forma, com várias outras ocupações, como, por exemplo, a Fé em Deus, Benjamin, Elza Soares, a Nova Esperança, todas aqui da Grande Florianópolis. E de dizer de que a problemática é a mesma encontrada em todas elas, tanto lá no interior, bem como aqui na Grande Florianópolis, e que certamente não foi diferente da ocupação em São Bento do Sul e tantas outras que nós acompanhamos durante o exercício parlamentar. Apenas um exemplo da gravidade de uma delas é que desde o ano passado, quase 300 famílias que vivem nas comunidades Benjamin e Fé em Deus, em Forquilinha, no município de São José, estão sendo ameaçadas de despejo forçado e de desapropriação. E nós sabemos que nestas estão lá há mais de 20 anos morando naquela situação e naqueles locais. Não é uma ocupação de ontem ou de hoje, mas são mais de 20 anos. E que essa situação específica, lá de Benjamin, Fé em Deus e Forquilinha, ela se deve ao impacto da implantação da Avenida Beira Rio, tão importante e necessária para o desenvolvimento aqui do município e a nível da Grande Florianópolis, né, da região toda. Mas que não se previu soluções habitacionais e da mitigação socioambiental e econômica. Portanto, não se previu isto. E, claro, se houve a desapropriação, se deveria, no mínimo, ter previsto esta questão da desocupação dessas famílias que vivem há mais de 20 anos nesta situação.
E, ao falarmos do direito da moradia popular, é preciso que a gente registre que, num passado de quase 50 anos, até 1984, existia o Banco Nacional de Habitação, o chamado BNH, que foi ainda da época da ditadura militar, sem qualquer gestão democrática, participativa e sem nenhuma representação trabalhista no conselho curador do FGTS, uma vez que era financiado com recursos basicamente do FGTS, dos trabalhadores e trabalhadoras do conjunto da nossa sociedade como um todo. Porém, serviu para jogar recursos nesta época para setores da construção civil e de habitações da classe média e alta. Mas nunca se previu para as classes baixas, do baixo índice de desenvolvimento humano. Nunca se privilegiou essas classes, mas sim a classe média alta. Não que eles não houvessem também a necessidade, mas com recurso público deveria-se, primeiramente, priorizar aqueles de baixa renda. E desde 1985, não se teve uma política habitacional popular, inclusive de saneamento básico, para os municípios de todo o nosso território nacional e assim Santa Catarina também. Mas a partir de 2003, com a vinda do presidente Lula, se iniciou toda uma política para atender a essas classes. E assim nós esperamos que seja retomado o programa Minha Casa Minha Vida, como na época se tinha, e que favorecia as classes marginalizadas que não têm teto. Nesses dois governos, no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, foram nada mais e nada menos do que 12,7 bilhões de reais investidos nessas classes de baixa renda. E foram atendidas, nesses períodos, mais de 1.100.000 famílias foram atendidas com esses recursos. E, infelizmente, no último governo, nós não tivemos absolutamente uma casa construída popular, social. Infelizmente. Portanto, acatando aqui a determinação do juiz do Supremo Tribunal. Mais um minuto, deputado. Obrigado, senhor presidente. Para concluir, senhor presidente, só para lembrar de que o juiz Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ele pôs fim ao fim do despejo zero, mas alertou que se crie uma comissão para que se dê um destino a essas famílias e que estão nessas ocupações. Então, pelo menos, se tem uma garantia para essas famílias serem conduzidas, pelo menos, no espaço mais digno. E, com certeza, com a vinda do programa Minha Casa e Minha Vida, nós teremos a oportunidade de fazer com que essas famílias possam ter o teto, o seu endereço, sua identidade, que seria a casa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Padre Pedro Baldiceira. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a sessão.